Fala pessoal, meu nome é Henrique Gama e vamos dar sequência e finalizar hoje o estudo da análise da variância. Pessoal, nós estamos concluindo uma etapa que exige conhecimento por parte de você, candidato, da construção da tabela nova. O que eu quero dizer com isso? Existe uma sequência que deve ser respeitada. Você, primeiramente, vai identificar quem é a sua fonte de variação. Se você está estudando uma variação entre, dentro ou total. Depois, você vai verificar a soma dos quadrados. A soma dos quadrados, geralmente, ela já é fornecida para você. Depois, você vai verificar o número de graus de liberdade. Depois, você vai encontrar o quadrado médio. E o quadrado médio, que nada mais são do que variâncias, eles vão ser dados pela razão da soma dos quadrados dividido pelo número de graus de liberdade. A gente chegou até aqui e falta muito pouco para a gente concluir. Basta agora nós encontrarmos a estatística do nosso teste, que é a estatística F, visto que o nosso comportamento gráfico ele se comporta segundo a distribuição F de Snedeker. E não é aquela distribuição normal, que é simétrica. Ela é assimétrica à direita. Então, vamos lá. Vamos recapitular tudo que a gente viu para a gente dar sequência e finalizar com chave de ouro. Vocês ficassem bem atentos, porque a análise de variância não trata sobre variância, trata sobre médias. Eu também trouxe um outro conceito para vocês, que é o conceito de como você vai fazer a sua tomada de decisão. Conforme dito no início da aula, o nosso comportamento, a estatística do nosso teste, segue uma distribuição F e ela não é simétrica, ela é assimétrica à direita. Eu também tratei com vocês alguns pressupostos e esses 4 pressupostos foram e ainda são cobrados de forma bastante regular em questões. E nós demos início ao estudo da nossa tabela ANOVA. E nós encerramos o nosso último encontro tratando sobre os quadrados médios. E os nossos quadrados médios, conforme dito, nada mais são do que uma razão da soma dos quadrados dividido pelo número de graus de liberdade. Pessoal, a partir de agora, eu também gostaria de comentar de forma rápida, né, porque eu havia também tratado disso com vocês no nosso encontro anterior, o que versa cada um dos nossos quadrados médios. Aqui eu coloquei, né, que é o S, mas não é o S. Aqui são os quadrados médios. Isso daqui é o quadrado médio total. Isso daqui é o quadrado médio do modelo e isso daqui é o quadrado médio do erro ou até mesmo do resíduo. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque algumas questões elas ainda misturam esses conceitos de ANOVA e análise de variância da regressão. Eu fui bastante insistente com vocês. Ainda que existam bastantes semelhanças, os temas conceitualmente tratam de coisas distintas. Então, é importante que você fique atento a isso. Pessoal, sabendo o que cada um dessas minhas variâncias elas tratam, nós já podemos partir para a resolução de algumas questões. Agora, para nós finalizarmos toda a parte teórica e encerrar com chave de ouro para nós resolvermos algumas questões, eu quero tratar com vocês o conceito da estatística do nosso teste. Veja bem, como é que eu encontro esse valor de f? Pessoal, esse valor de f ele é dado por uma razão entre o quadrado médio entre os grupos e o quadrado médio dentro dos grupos. Aqui, nessa ilustração, eu deixei até sinalizado para vocês. Olha só, o quadrado médio entre os grupos, ele está em vermelho. E o quadrado médio
Dentro dos nossos grupos, ele está em roxo ou lilás, como você preferir. E o que você vai fazer para encontrar essa estatística do nosso teste, ou até mesmo a estatística F? Você vai fazer uma razão entre esses dois elementos. Não tem mistério. Se você tiver entendido o passo a passo para construir a sua tabela nova, você não erra nenhuma questão sobre análise de variância. Basta que você respeite os passos. Identifique qual é a sua fonte de variação. Depois, encontre na sua tabela a soma dos quadrados, que geralmente é fornecida, o número de graus de liberdade, os quadrados médios e, por último, a estatística do teste. É só isso? É só isso. As questões elas não vão ir além desse conceito. E eu vou mostrar isso para vocês. Olha só. Vamos resolver essa questão que, diga-se de passagem, foi exigida no cargo de estatístico do ano de 2022. A estatística proporcionada pela tabela ANOVA, ou seja, o que ele está pedindo aqui para nós? Ele está pedindo a estatística F. E como é que eu encontro a estatística F? Pessoal, a nossa estatística F, conforme nós tratamos dentro desse nosso último slide, ele nada mais é do que uma razão entre o quadrado médio entre os tratamentos e o quadrado médio dentro dos tratamentos. Ou seja, você vai fazer uma razão entre o QME ou, aliás, e o QMD. Não tem mistério. Bom, aqui a questão foi bem bacana com a gente, né? Porque ela já forneceu tudo. O que eu vou precisar? Quem que é o meu QME? Ou seja, o meu quadrado médio entre os tratamentos. Eu vou deixar marcado de azul. E quem que é o meu quadrado médio dentro dos modelos? Eu vou deixar marcado de laranja. Com essa legenda, fica bem intuitivo para que você resolva a questão. O que você precisa agora? Simplesmente fazer essa conta dificílima. 10 dividido por 10, isso é igual a 1. Pessoal, presta atenção aqui comigo. Olha só o que o enunciado da questão ele disse para nós. A estatística do teste, que é a estatística F, proporcionado pela tabela nova, é igual ou superior a 2. Bom, conforme nós acabamos de constar, nem é igual e nem é superior. Esse item, portanto, ele está errado. E essa questão ela foi exigida para o cargo de estatístico. Se você concorre a concursos do tipo Cefaz, do tipo Receita Federal, do tipo concursos do IBGE, do tipo Polícia Federal, você vai ver que as questões que exigem esse conhecimento de você vai pedir apenas isso. Vamos à sequência. Olha só essa questão da VUNESP, do ESFESEX, questão de 2021. Conforme dito, pessoal, nós já temos fornecido todas as nossas somas do quadrado. Bom, uma etapa de um estudo consiste em testar a hipótese de igualdade das médias de satisfação a um nível de significância de 5%, correspondente ao tratamento. E olha só, nós temos 4 grupos, ou seja, o nosso K ele é igual a 4 e o nosso N ele é igual a 10. Por quê? A questão também fornece para nós que nós temos 10 observações.
Pelo quadro de análise de variância, nós temos apenas as informações sobre as somas dos quadrados. O valor da estatística F obtido será... Essa questão é muito boa porque vai exigir de você a construção de toda a tabela. Além de colocar em prática tudo que nós vimos nesse nosso encontro, você também vai poder utilizar a questão para revisar. Vamos lá, pessoal. E olha só o detalhe. São 10 observações em cada um dos grupos. Ou seja, o meu K ele é igual a 4 e o meu N ele é igual a 40. Bom, sabendo disso, agora a gente já pode resolver nossa questão. Primeira coisa que nós temos que fazer, encontrar o número de graus de liberdade. Bom, como é que eu faço para encontrar o número de graus de liberdade? Entre os grupos é igual a K menos 1. Ou seja, 4 menos 1, isso daqui é igual a 3. Dentro dos grupos, isso é igual a N menos K. Ou seja, 40 menos 4. Isso daqui é igual a 36. E o grau de liberdade total, ele é igual a N menos 1. Ou seja, 40 menos 1, isso é igual a 39. Tendo os graus de liberdade calculado, basta que agora nós façamos o cálculo dos quadrados médios. E os quadrados médios, eles são dados por uma razão da soma dos quadrados dividido pelo número de graus de liberdade. Show de bola. Vamos lá. Quadrado médio entre é a soma dos quadrados entre dividido pelo grau de liberdade entre. Ou seja, isso daqui nada mais é do que 360 dividido por 3, ou seja, 120. Bom, quadrado médio dentro vai ser soma dos quadrados dentro dividido por grau de liberdade dentro, ou seja, 288 dividido por 36. 288 dividido por 36, isso daqui é igual a 8. Eu nem precisaria da sequência. Por quê? Para encontrar a estatística F, eu só preciso do quadrado médio entre e do quadrado médio dentro. Mas, já que estamos aqui, vamos terminar de fazer nossa tabela. A soma dos quadrados totais dividido pelo grau de liberdade total, ele vai fornecer para nós o quadrado médio total. Ou seja, 648 dividido por 39, 648 dividido por 39, isso daqui vai dar aproximadamente, pessoal, 16,6. Mas nós não vamos usar esse valor. E agora, para nós chegarmos ao nosso resultado, que é a estatística F, nós vamos fazer uma razão entre o quadrado médio entre dividido pelo quadrado médio dentro. Bom, quadrado médio entre. Isso daqui
é igual a 120. Quadrado médio dentro, isso aqui é igual a 8. Pessoal, 120 dividido por 8, isso nos dá um resultado igual a 15. E isso daqui vai de encontro com o gabarito fornecido para nós na letra D. E as questões ficam restritas a isso. Elas vão pedir conhecimentos teóricos básicos e a construção da tabela ANOVA. Se você dominou isso, você acerta toda e qualquer questão sobre análise de variância. Com isso, nós encerramos o estudo da análise de variância. Desejo a todos ótimos estudos. Contem comigo, porque qualquer coisa eu tô aqui por vocês. Um forte abraço, até daqui a pouco e valeu!